nos abençoar em mais essa quarta-feira, 19 de outubro de 2005. Nós vamos abrir um parênteses no nosso estudo anterior, não é? Viagem do infra ultravioleta, e nós vamos buscar a folha de alguns meses atrás, talvez um ano, né? Nossa viagem à vida. Então esse título aí, Nossa Viagem à Vida, é uma coisa interessante. Ser reprodutor e reproduzido, isso não é vida. Isso é apenas uma manutenção da espécie, fazendo com que, através dessa manutenção, indo e vindo, não é? Nós possamos adquirir um DNA adequado para que a gente possa transformar nosso existir de corrente alternada em corrente contínua. Corrente alternada é o reino animal, corrente contínua é o reino nominal, não é? Ficando entendido que o reino nominal, como primata, tem um corpo de homem, mas não é homem, tá certo? Certo? Tá, né? Então, muito bem. Então, nós temos aqui o ponto zero, chamado ponto zero. O que é, ao pé da letra, esse ponto zero? É Deus dando início à vida, certo? Ponto zero. Alguma dúvida vocês podem questionar, tá, gente? Viu? Ponto zero é Deus definindo a vida. No ponto zero, nós habitamos, mas Deus não habita. Porque se Deus habitasse o ponto zero, subentenderia-se que se ele habitasse o ponto zero, ele seria uma evolução acima da nossa. E Deus é tido pela doutrina espírita como um incriado. Eu não gosto desse termo, mas como no momento aí não tem coisa melhor, né, então vai esse mesmo. Porque incriado. A doutrina espírita qualifica Deus como incriado, não é? Agora, o dia que eu descobri, eu para vocês. Na nossa existência evolutiva, a nossa estrutura corpórea, ela só suporta até 5% do 100% denominado Deus. Não existe ser humano com 6% de sabedoria, não existe. Qualquer ser humano que traz informações além dos 5%, não é ele que está falando, é um espírito superior que desce para poder manipular e desperta lá neurônios que não podem ser despertados e dá uma fisgada lá para que o neurônio fale aquele valor, aquele detalhe, aquela informação que o corpo de carne, o cérebro, não está informado para isso. Então precisamos muito cuidado com a tese da psicologia. A tese da psicologia, ela acredita que as informações são de cérebro a cérebro. Isso não existe. Nossos cérebros são apenas instrumental habitantes do tempo. Esse instrumental é um instrumental provisório. Seria assim como hoje a gente usar um violino de 1 a 10, 1. Amanhã, quando a gente evoluir para o 6, no outro plano, a gente usar um violino de 1 a 10, 2. Ou seja, eu posso estar num piso evolutivo 5, mas eu não posso usar um instrumento 5, porque senão não há a insatisfação. A insatisfação é que gera a evolução. Não existe evolução sem insatisfação. Então, gente, ponto zero, no caso, é Deus, viu, gente? Quer dizer, zero não conta. Pode somar quantos zeros que vocês quiserem, que é igual a zero. Já conta? Agora, por que Deus está nessa circunstância? Porque se ele fosse 1, 2, ou 10, ou 1000, ele estaria sendo contado com valores anteriores, não é? Então, zero é o ponto de referência para o início de alguma coisa. Por exemplo, antes da doutrina espírita, nós éramos, por exemplo, a 1000ª encarnação, antes da doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita, nós começamos no ponto zero, que é o quanto nós devemos a Kardec. Entendeu bem? Quer dizer, quando eu mudo de ideal, porque o fator a verdade, ela é muito relativa. Antes da doutrina espírita, eu estava de posse da verdade.
Depois da doutrina espírita eu vi que a minha verdade era caduca. Mas isso depois que eu entrei com a doutrina espírita. Então a doutrina espírita funcionou para mim como ponto zero. De acordo? Certo? Toda mudança existencial de pontos de vista, não é? Funciona como novo estágio. A maioria dos espíritas, o plano espiritual simplesmente rasgou a ficha bem rasgadinha, bem miudinha, e vai começar tudo de novo. Vai começar não, já está começando. Porque na carne eu sou um efeito irreversível. Na carne, sou um efeito irreversível. Mas no que eu penso, eu sou uma nova causa sendo gerada. Então a nova ficha já está sendo colocada lá. Onde o Zé da vida é uma probabilidade. Onde nessa probabilidade, o Zé da vida, tudo que ele diz não hoje, ele vai ter amanhã. Não como compensação, mas porque eu tenho que passar pela prova. Deus não quer ser amado, eu é que tenho que querer amar a Deus. De acordo? Certo? Porque se ele quisesse ser amado, ele não seria ponto zero. Está entendendo aí a jogada? Se Deus quisesse ser amado, ele não seria ponto zero. Ele seria 1000 ou 10.000 ou 1 milhão, que for, não sei. Mas é porque ele iria seguir a rotina nossa, a viagem nossa, e se envolver com a nossa mutação. Entendeu? E ele não se envolve. Se eu quiser ser um marginal, ele me sustenta. Se eu quiser ser um santo, ele me sustenta. Se eu não quiser ser nada, ele me sustenta. De acordo? Então Deus é ponto zero, nós somos ponto 1. Certo? Ponto 1, aqui é o início. Primeiro, reino mineral, não é? Reino mineral nós já estudamos, que é o nosso esqueleto ósseo, certo? Depois, se vocês quiserem, eu abro um leque aí, mas não sei quanto tempo eu vou gastar, tá? Viu? Eu acho que é desnecessário, é importante a gente não nos perder em muitos detalhes, porque senão a gente fica um ano numa coisa só, não é? 2, reino vegetal. Reino vegetal existe a partir da morte do reino mineral. Tá claro? Reino vegetal, a partir da morte do reino mineral. Reino mineral, certo, é em ebulição, em situação fervente. Isso aqui é reino mineral. Porque o reino mineral, propriamente dito, não é um minério materializado. Reino mineral, propriamente dito, é um minério energizado, energia pura, certo? As montanhas de coisas que nós temos é para atender a nós e não ao próprio reino mineral, certo? O reino mineral existe em energia, e energia tem que ser um teor calórico mínimo de 1.200 graus, certo? As próprias areias do mar são o vidro que morreu, vestiu. Agora vejam aí a composição atômica do vidro, que vocês vão ver que essa composição atômica se matou 2 vezes. Se matou a primeira vez para se transformar em areia do mar, e a segunda vez para se transformar em vidro. E isso da areia do mar para nós. Agora, do reino mineral até nós, foi ao contrário. O reino mineral primeiro se vitrificou, para depois quebrar bem quebradinho e virar aqueles grãozinhos de areia no mar. Tá claro aí? Infra, eu me mato. Ultra, me dão a vida. Que não sou eu que dou a vida em mim. Ou seja, o mundo não precisa de mim, mas eu preciso do mundo. Por quê e para quê? Porque se eu não tiver um ponto de referência, eu não tenho como crescer acrescentando além de acordo? Está claro aí? Alexandra, está dando aí? Se tiver algo difícil, alguma coisa, que a turma aí é perigosa, tá? Então você, a turma é perigosa, né? Então, e está dando aí sério. Tá? Tá, né? Então vamos lá. Então, reino vegetal.
existe, porque o reino mineral se matou. Está claro? Reino vegetal se matando dá origem ao reino animal. O animal não vive sem o vegetal. Está claro? O vegetal chega a tal ponto de grandeza que ele acumula nele os fótons dos raios solares. Está lá, adormecido lá dentro do reino vegetal. Não é? Acumula o calor da estrela solar, não é? E acumula preponderantemente o H2O. Como uma fatia de melancia aí, é a mesma coisa que tomar um copo d'água, cresceu. Só que é um copo d'água quimicamente modificado, mas é água. Não é isso mesmo? Toma uma garrafa de vinho, eu digo, tomou 98% de água e 2% do elemento químico da uva que transformou a uva em vinho. Tá claro aí? Tá? Deu, né? Então tem gente que fala assim, eu não bebo água. Aí eu pergunto, você não chupa laranja? Chupo. Você come melancia? Como? E lá vai, né? Pelo menos 90% dos alimentos tem água. Até tocinho, carne de porco, tem água e muita água. Tá claro aí? Certo? As células de qualquer corpo só existem porque tem água. Se não tivesse água, ela não existiria. No chamado citoplasma. Tá claro aí? Então, quarto item, a nossa viagem à vida. Olhem o bloco cá embaixo, procurem aí onde é que está escrito microfísica. Quarto, microfísica. Vê o que é o 4 aí, gente. Átomo, exatamente. Certo? Um átomo, para vocês terem uma ideia, é um corpo vivo, né, que mede 1.800 partes de 1 milímetro. Quem quiser ver quanto é que é só pegar 1 milímetro com uma tesoura boa e picando em 1.800 pedaços, vocês vão descobrir o que é um átomo. De acordo? Quer dizer, pega 1 milímetro, divide ele em 1.800 partes, vocês não vão ver nada. Então esse é um átomo. Agora, esse átomo é constituído de três para mostrar o que é a microfísica. Ele é constituído de 3 partes, não é? O núcleo, que é infinitesimal, o núcleo. O elétron, que é menor ainda. Para vocês terem uma ideia, as 2 maiores pirâmides do planeta foram construídas por espíritos altamente evoluídos que desceram aqui na Terra para cumprir uma necessidade evolutiva, também por um teor infinitesimal de rebeldia, ficaram aqui pouco tempo, talvez 1.000 ou 2.000 anos só. Durante esse período, esses espíritos altamente evoluídos construíram 2 pirâmides, que são as maiores do planeta. O ápice das 2 pirâmides corresponde à distância entre os dois a 64 milionésimos de 1 milímetro. Quando foi construído, esses 64 milionésimos de 1 milímetro correspondiam a 64 milionésimos da parte do planeta total. Então, se vocês quiserem saber a medida certa, vocês peguem um planeta que tem um raio de 43.200 quilômetros, pega 43.200, não é? E pega a distância em metros entre o ápice das 2 pirâmides, põe ao lado dos 43.200 e divide. Vai dar 64 milionésimos de 1 milímetro. 64 milionésimos de 1 milímetro é a medida exata de um elétron. Está claro? O elétron nada mais é do que o excremento do núcleo. O núcleo ele promove uma rotação, não é, cinética, promove um movimento rotatório. Nesse movimento rotatório, nós temos lá, dentro do átomo, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal.
só os 3 reinos. O átomo que serve à Terra só tem os 3 reinos nele, certo? É por isso que a nossa luta é titânica. Oh, meu Deus do céu, eu sei que a bebida é uma porcaria, quero parar de beber e não consigo. Por quê? Porque os 3 reinos anteriores registraram a informação e não abrem mão dessa informação. Onde é que está depositada essa informação? No citoplasma do átomo, certo? Que é esse citoplasma? Esse citoplasma do átomo, nós dizemos que são 3 partes do átomo, né? Núcleo, elétron e o espaço geográfico, que é o espaço que o átomo tem ascensão. Então, um átomo que mede 1.800 partes no milímetro tem ascensão sobre, em média, 250 metros de espaço. Ele pode viajar em 250 metros. Então, aquela epiderme imaginária, porque que tem, porque um átomo ele não interfere no outro, eles se espremem, mas o espaço geográfico de cada um é respeitado. Está claro aí? Claro? Então, o que acontece? Então, nós temos um átomo constituído de 3 partes, não é? O núcleo, o elétron, que é o excremento do núcleo pelo atrito, não é? E nós temos a epiderme imaginária, que é o espaço geográfico que o núcleo tem direito de viajar, mantendo aquele espaço. Vocês veem, por exemplo, os animais urinam para poder deixar demarcado o espaço deles. E o outro animal sabe direitinho, é o registro dele. Nós, os humanos, temos um imóvel, a gente vai no cartório e registra o imóvel lá no cartório, não é? Entre os animais, como não tem cartório, eles urinam no espaço deles lá e estão conversados. O invasor está sujeito a ter problema. Então, 4, microfísica, não é? Essa microfísica nós falamos para vocês que o átomo tem um citoplasma, não foi? Então, o átomo, de fato, ele não tem um citoplasma, ele tem o pai do citoplasma, que é contido na célula. O que é a célula? É a evolução do átomo. De acordo? Célula, molécula, aliás, átomo, molécula e célula. 3. Você entendeu? Então, na célula tem o citoplasma. No átomo tem o projeto, não é? Onde os 250 metros de raio que o átomo tem direito a usar, esses 250 metros ele retém o H2O atmosférico. O H2O na molécula, ele adquire ele é represado e adquire uma outra informação. E na célula aí ele tem a informação total. De acordo? Alguma dúvida? Então, gente, microfísica ou microcosmo, que é a mesma coisa, viu, gente? Certo? Agora, ficando entendida a seguinte diferença: microfísica interessa ao nosso reino hominal, certo? E nós sabemos que nós estamos usando o espaço, tá claro? Os outros reinos anteriores não sabem. Então, microfísica é o mesmo que microcosmo. Microfísica interessa ao reino nominal. Microcosmo interessa à astronomia. O que é astronomia? É uma civilização de espíritos altamente evoluídos que, ao invés de ter um corpo por dentro, tem um corpo por fora. Só até aí ver se tem alguma dúvida, se eu falei alguma besteira. Oi? O átomo, ele tem citoplasma, pai ou avô do citoplasma completo. Ou seja, o citoplasma completo contido na célula, ele não nasceu na célula, é a evolução do átomo até a célula. De acordo? A célula é um agrupamento atômico, mas a célula é neta do átomo. O homem, ele é neto do reino mineral, vegetal e animal.
No nosso caso atual, é neto de apenas reino mineral, pai, reino vegetal, filho, reino nominal, neto. Agora, por que saltou o animal? Saltou o reino animal porque nós somos estrutura animal. Do pescoço para cima, eu sou. Do pescoço para baixo, eu era. O quê? Um cachorro que latia, um gato que miava. Entendeu bem? Porque se vocês anularem o centro reprodutor do homem, é igualzinho de um tigre, de um cachorro. Estão entendendo bem? Está claro aí? Então nós estamos aqui, gente. Se ficar alguma dúvida, devem cobrar, tá? Não deixa eu passar, não. Eu não tenho pressa. Viu? Então, nós estamos no item 4, microfísica. Microfísica é inerente à nossa evolução. Nós só entraremos no microcosmo quando nós detivermos um conhecimento pleno da microfísica ou do microfísico. Por quê? Porque não me basta ter um corpo constituído de 10.000 quatrilhões de átomos. Eu tenho que saber por quê e como construir sem depender do chamado Deus, porque Deus é zero. No dia que nós entendemos o recado no item 4, o que vai acontecer? Nós vamos começar no item 0 a partir do 5º. Deu aí? Ou não? Muito bem. O item 5º, macrocosmo, tem duas observações interessantes. Enquanto eu não sei viver, eu considero o macrocosmo como o universo, o sistema nosso aqui solar, não é? A Via Láctea, não é? Esse é o macrocosmo. Agora, no dia que eu aprender a ver, nós estamos estudando para isso, o macrocosmo passa a ser outro. Eu, você. Porque o nosso corpo, ele é macro, não é? É tão macro que precisa de 10.000 quatrilhões de átomos, certo? O que é a célula máter? A célula máter é a síntese de 10.000 quatrilhões de átomos, certo? Uma só, onde ela se subdivide em duas, o espermatozoide e o óvulo, não é? Agora, quando nós soubermos viajar lá, o que vai acontecer? Nós vamos ter que aprender lá a desmembrar aquilo, que a célula máter para nós é uma unidade. Mas no dia que a gente de fato quiser, é onde o estudo é a coisa mais valiosa do mundo, né? No dia que a gente quiser, nós iremos descobrir o que é uma célula máter. Então nós talvez cheguemos à conclusão maravilhosa de que o espermatozoide, que é uma unidade, é composto de milhares ou milhões de átomos, não é? Mas não basta eu saber que tem essa constituição, eu tenho que saber como construir isso. É por isso que Jesus veio aqui na Terra, fez uma porção de coisa chamada de milagre, mas se não tem milagre, tem a sabedoria. Com sabedoria eu anulo o milagre. Entenderam bem? Ficou claro aí sobre o macrocosmo? Tá? Então, o 5, macrocosmo, sou eu dividido. Como é que eu me divido? Para Deus, eu sou uma síntese. Ele me vê, ele não vê o meu corpo, Zé Miranda. Ele me vê, eu espírito, que é uma unidade infinitesimal para mim. Mas que para ele me vê corporificado. Então, de Deus para mim, eu sou. De mim para Deus, eu estou. De Deus para mim, eu sou o quê? A imagem que ele vê pronta. Agora, de mim para Deus, eu sou uma construção lenta, onde nessa construção lenta eu serei o que Deus está me vendo. Ficando entendido que Deus me vê, não é porque Ele tem poderes, não. Ele me vê porque está por fora do contexto da criação. No Livro dos Espíritos tem uma coisa fantástica ali que eu acho, não me lembro em qual questão que está,
Não é isso mesmo? É logo no princípio. Kardec pergunta, não é esse não. Kardec pergunta mais ou menos assim, né? Kardec pergunta se nós não somos a continuidade de Deus, se nós não somos filhos de Deus. Aí o plano espiritual dá vários exemplos a Kardec que eu achei maravilhoso, né? Um pintor de um quadro, quando ele termina aquele quadro é filho dele, do pintor, não é? Mas o quadro não é o pintor, de acordo? O quadro é algo paralelo ao trabalho do pintor, de acordo? Deu aí? Mesmo? Entendeu? Minha cara. 4 e 5 e 5 e 4 é o ponto zero ou o ponto de mutação, que é o 2 ali, olha. Entendeu como é que é? Então vejamos. Quarto e quinto, quer dizer, quarto microfísico, quinto macrofísico. O que é isso? O que nós podemos definir aí de quarto e quinto? Homem-Deus, ou seja, eu não sou um Deus, mas eu já recebi o título de Deus, está claro aí? Agora, quinto e quarto, quer dizer, inverteu, né? Deus-homem. O que é Deus-homem? Gente, vocês tolerarem essa aula aqui, vocês já são Deus-homem, está claro aí? Ou seja, vocês não estão na vida apenas para comer, beber e dormir, vestir roupa bonita, roupa da moda, nesse mesmo está preocupado com detalhes secundários. Porque esses detalhes são secundários porque nós perdemos tempo com isso. Agora, são secundários para nós, não são secundários para quem está na nossa retaguarda, porque nós estivemos lá também, de acordo? Então, nós evoluímos. Então, se nós evoluímos, acontece um fator gigantesco aí, Sérvia. Enquanto eu não sei viver, eu preciso de pai e mãe. No dia que eu aprendo a viver, meu pai e minha mãe precisam de mim. Quando eu aprendo a viver, aí eu sou pai dos meus pais na condição de filho deles. Está claro aí? Agora, como é que é isso? Eu ser pai dos meus pais? Parece uma utopia, não parece? Não é? O certo é eu nascer melhor do que meus pais, para evoluir a sequência genética, para colocar mais um degrau na escada espiraloide da genética. Entenderam bem? Agora, se eu nasço, sou pior do que meus pais, eu diminuo um degrau. Posso não diminuir para eles, mas diminuo para mim. De qualquer forma, eu estou tomando prejuízo. Tem uma informação aqui na questão 25 do Livro dos Espíritos, onde pergunta Kardec, né? O espírito depende da matéria e vice-versa? Então dá lá a resposta, deixa eu ver a resposta aqui, magistral ao pé da letra, não é? Deixa eu ver aqui a resposta aqui, magistral, aqui está até no lugar. Pergunta Kardec: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Resposta: são distintos uma do outro, ou seja, é distinta a matéria do espírito. Mas, aí muda tudo. A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Por que não diz intelectualizar o espírito? Se quem evolui é o espírito e não a matéria. Isso é que eu achei magistral, custei descobrir isso. Quando eu descobri, eu dei pulo de alegria. Porque a gente quando a gente descobre uma coisa, é fenomenal, não é? Então acontece o seguinte: não me adianta ter um cérebro de 1 a 10, se o meu corpo é de 1 a 10, 1. Então eu tenho que trazer comigo a evolução da matéria. Só que a matéria ao pé da letra não evolui. O que evolui são os princípios inteligentes nessa matéria. Ou seja, não me adianta ser o melhor violinista do mundo usando um violinista mal feito, um violino mal feito. Está claro aí? Ou seja, ainda, o que me adianta
eu tenho uma inteligência fantástica, leio um livro e entendo tudo. Fecho o livro e esqueci de tudo. Agora, por que eu esqueci de tudo? Porque o cérebro, os neurônios do meu cérebro de carne estão incompatíveis com a minha realidade. O que fazer? Anular os erros do passado para merecer uma genética de paz no mesmo nível da minha inteligência. Por isso é que nós temos pais, às vezes, que tem vergonha deles. Ou não tem? Não é? E por que Deus faz isso? Porque a criatura rebelde tem que ampliar a insatisfação dela. E na insatisfação dela inclui-se a vergonha, o preconceito. E na inclusão da vergonha e do preconceito, eu sentindo vergonha dos meus pais, eu quero distância deles. Só que eu quero distância deles, mas paralelamente eu tenho que crescer. Porque se eu não crescer, aí eu voltando na próxima encarnação com aqueles dois velhos ali que não tem nada a ver comigo. Não é? Porque precisamos muito cuidado, gente, com esse negócio de adorar pai e mãe. Meu pai e minha mãe. Então o que acontece? Essa criatura estava brigando com Deus porque ele sentia vergonha dos pais. Aí um amigo espiritual, que ele acreditava que era Deus, falou com ele: olha, você é tão rebelde, tão convencido, tão metido, tão prepotente, tão ditador, tão déspota, que você teve que ser humilhado nas bases para que você, através da humilhação, se despertasse. Ah, mas e esses pais que não tem nada a ver comigo? Esses pais que não tem nada a ver com você, eles, em nome da bondade e da meiguice ignorante, se ofereceram para ser pais de você. Agora, não importa que você os humilhe ou os ofenda, eles não estão preparados para serem humilhados ou ofendidos. Então isso é simplesmente terrível. Vocês entenderam, né? Então, gente, questão 25, intelectualizar a matéria. Eu perdi anos brigando com Kardec, sabe disso? Quando eu estava dando os primeiros passos, né? Perdi anos, não é? Intelectualizar a matéria. A minha matéria é subdivisão do meu pensamento. O meu corpo é subdivisão de mim mesmo. Eu não tenho capacidade de ser síntese. Eu não tenho capacidade de manter a célula máter viva e sendo usada sem precisar de fato dela para que eu pudesse evoluir. Ai de mim se não for análise. Está claro? Ai de mim. Ficou claro aí? Certo? Quando nós voltarmos aqui no quadro, gente, tem um fator fantástico que vocês não me perguntaram, não é? Olha, lá, 1, espaço, meu corpo, 2, tempo, meu perispírito, 3, volume, o espírito sou eu. Vocês pensem sobre isso, que tem uma informação aí fantástica, mas que eu quero ver se vocês descobrem, tá bom? Podemos chegar agora no 6º tópico. Esses 13 tópicos, gente, é nada mais, nada menos que a infraestrutura evolutiva. Tá certo? O que comanda aqui, gente, são 12 tópicos. Não é? O 13º é o coroamento da nossa existência. Lembram-se das 6 matérias? Não é? Lembram-se das 6 matérias, né? A 7ª é o coroamento das 6, certo? É química, física, biologia, aritmética, a língua e a astronomia. No dia que eu detiver essas 6 matérias por conhecimento praticado e não por conhecimento de diploma recebido, que não tem nada a ver, não é? E eu não preciso ir para o colégio para aprender essas 6 matérias. Eu, vivendo dentro da lei do Criador, os professores virão a mim de graça. Agora, fora da lei do Criador, eu tenho que ir ao colégio,
pagar o professor e ainda tolerar, às vezes, a prepotência de certos professores. Está claro? Então vejamos, gente. Sexto item. Podemos começar nele? É outro angu de caroço aí, viu? Então, 6. Início do fim, que é o Livro dos Espíritos, a questão 132. Pergunta Kardec: qual a necessidade da encarnação? Resposta: fazermos chegar à perfeição. Mais ou menos assim, né? Agora, o tópico 7, fim do início. O que é o fim do início? É a questão 170. Questão 170. Que fica sendo o espírito após a sua última encarnação, né? Por espírito, que tem tudo a ver com a questão 186. 186, pergunta Kardec: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório perispírito? Olha bem, gente, nesses mundos nós apenas não deixaremos de revestir corpos materiais, nós iremos anular o animal do pescoço para baixo. Está claro? Podemos ter pescoço, podemos ter tórax, membros, órgãos genitais iguais, só que não seremos como nós somos hoje. Aí nós estaremos prontos para não precisar de anticoncepcional à mulher. Ou seja, só haverá sexo quando da criação de um filho. Você vê bem? Se vocês olharem bem os animais, tem certos tipos de animais que nem conhecem as fêmeas, viajam, vagam sozinhos, não é? E só procuram as fêmeas na primavera, que é a época do cio desses animais, porque tem animais que só entram em si uma vez por ano, tá? Viu? Tá certo? Ficou claro aí? Resposta: A, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Ou seja, nenhum espírito existe sem um envoltório. O envoltório é consequência da vontade. Olha que nós estudamos os 7 degraus do nosso alicerce existencial: espírito, vontade, pensamento, corpo mental, perispírito, duplo etérico, corpo de carne. Não é isso mesmo? O espírito, na máxima evolução, ele só será visto se exercitar a vontade. A vontade dele gera um corpo. Se eu penso num jardim florido, eu vejo o jardim florido. Só que é um corpo que o meu pensamento está vendo, mas eu não tenho capacidade de materializá-lo. Está claro? Lá na frente, quando eu for superior, eu vou materializar um jardim florido. Como é que eu vou materializar um jardim florido? Vamos dizer que a Silvana está cá atrás na retaguarda, né, Silvana? Eu estou lá na frente, né? Eu penso, nossa, coitada da Silvana, eu gosto tanto dela, está lá atrás. Então eu materializo uma ideia para que você encarne dentro da materialização dessa ideia. Ou seja, Silvana, ninguém evolui se não tiver uma ajuda de fora para dentro. Essa ajuda de fora para dentro é o ponto zero, chamado Deus através dos seus filhos, que estão superiores a nós. Está claro aí? Ninguém vive sem ninguém. Tá? Então é melhor nós nos entendermos de bom. Daí passar para o 7. 7. Fim do início. Está claro, né? Início do fim é quando eu começo a minha existência humana. Esse aqui é o início do fim. Agora, por que início do fim? Porque eu, enquanto eu não sei viver, eu sou filho de homem. No dia que eu souber viver, que é o fim do início, eu serei filho do homem. Ou seja, enquanto eu não sei viver, ai de mim se não for a mulher para me gerar. No dia que eu souber viver, ai da mulher se não depender de mim. Por incrível que pareça. Eu não vou abrir o leque hoje não, senão nós vamos viajar longe. Mas outro dia vocês me cobram, viu, Silvana? Pode me cobrar, viu? A diferença de filho de homem para filho do homem. Talvez a gente precise de uma reunião inteira, certo? Então, para não perder, porque se a gente viaja, não sai de lugar, não é? Então, vejamos. 8, podemos passar para o 8? 8.
reação, fim do infra. Então eu vou lá no quadro, que o quadro lhe serve agora, viu, gente? 8. Fim do infra. Então o que acontece? Início do infra. Eu sou um primata. Então eu viajo milhares de encarnações como primata. Quando eu me desperto para um ser civilizado, ao fim, aqui o fim do infra, a reação. O que é a reação? Reação é eu me condenando, viu, gente? Certo? Eu faço coisa errada e acho que é perfeito. Então não é reação, é ação. Eu roubo, eu mato, é ação. Agora, quando a consciência me dói, é reação. De acordo? Quando a consciência me dói e eu passo a ser um civilizado, eu continuo viajando no meu paralelo do infra. Só que eu não tenho, eu não deixo que o abaixo do infra interfira em mim. Eu busco acima do infra, certo? Abaixo do infra, sistema nervoso muscular, reino animal, viu, gente? Acima do infra, sistema nervoso psíquico. Nós temos 3 sistemas nervosos, viu, gente? Sistema nervoso muscular, reino animal. Sistema nervoso psíquico, reino hominal. E sistema nervoso espiritual, reino divino, reino celeste. Tá claro aí? Tá? Tá, né? Então nós temos 8. Reação, fim do infra. Ficou claro? Eu tenho dúvida. Então, 9. Ação, início do ultra. Eu era um primata, continua a viagem por cima do primatismo que fui eu mesmo. Só que numa situação de civilizado. Antes eu comia, bebia e dormia. Hoje eu como, bebo e durmo e pergunto: só isso que tem na vida? Não tem mais algo, mais alguma coisa? Ficou claro aí? Ficou, né? Então, 10. O 10 é a soma do 8 e o 9 que produz o movimento. Não existe vida sem movimento. De acordo? Não existe vida sem movimento. Por que que o espírito ele é infinitesimal? Porque a velocidade dele é tão grande que ele deixa no espaço geográfico que ele passa, ele deixa os resíduos. Fica só a informação. Agora, quando eu não sei viver, eu sou tão lento que eu subo do espaço geográfico aquilo que o espaço geográfico tem, que é diferente. Ou eu subo ou eu dispenso. Está claro? O 10? O 10 é a soma do 8 e o 9 que produz o movimento. Certo? 11. Atrito. Ego e eu. Vamos ver se tem alguma coisa aí que a gente possa tirar proveito. Escala do pH, não é? 1. Eu vou de 1 a 7. A minha vida é ácida, é azeda. Tá claro? 2. Eu estou entre o 7 e o 8. Repito ou evoluo? Tá claro? Certo? Isso aqui é o 11, viu, gente? Atrito entre o ego e o eu. Não é? 3. Do 8 ao 14. A minha vida fica alcalina. Certo? Ficando entendido que o alcalino tem represado, depositado dentro do alcalino, tem o ácido aprisionado. Tá certo? Por isso é que soma. Não é? Então, do 8 a 14, 8 eu sou pouco alcalino, 14 eu sou excessivamente alcalino. Não é? Então nós temos de 1 a 7 prova e expiação, a vida é ácida, é amarga. Não é? O 2, entre o 7 e o 8, é a regeneração. Eu criei juízo, não é? O que nós estamos fazendo aqui é regeneração, viu, gente? Tá? Eu assino embaixo. Tá? E o 3, do 8 a 14, é mundo ditoso. O que é mundo ditoso? Na próxima encarnação, todo mundo vai sofrer, menos nós. Tá claro? E isso é líquido, certo? Certo? Todo mundo vai sofrer, menos nós. Não é? Hoje, eu nessa encarnação, um efeito, eu posso me considerar o sujeito mais feliz do mundo.
Nunca fui tão feliz como eu sou agora. Entenderam bem? Por quê? Porque apesar dos percalços do caminho, eu visualizo a certeza de um amanhã certo, regenerado, onde eu nascerei de pais melhores do que eu, para que eu possa, armazenando a genética deles, eu possa concomitantemente, em seguida, reaver o que eu perdi, para depois, na terceira encarnação, eu nascer no lugar certo, com a mulher certa, sem precisar andar atrás dela, nós vamos nos encontrar, não é? E nós vamos gerar o 3, eu e ela vamos gerar o 3, um filho melhor do que nós, aí ninguém nos segura mais. Ficou claro aí? Deu? Ó, gente, a parte de baixo do 0, nós vamos deixar para a semana que vem, tá? Que a parte de baixo está conectada com o quadro intensamente, tá? Viu? A parte de cima é um preparo para a parte de baixo, viu? Então a parte de baixo vamos deixar para a semana que vem, porque senão nós vamos nos cansar muito, né? Então veja bem, 11, atrito, ego e eu, ficou claro, né? Ego é a infraestrutura animal que eu sou proprietário. Eu são os valores espirituais que eu ainda não sou proprietário. Mateus 10, 34. Olha o que diz aqui em Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, essa espada, gente, não é briga de mim com terceiros, não. É briga de mim comigo, tá? Essa aqui é a espada, não é? Ou seja, nesse atrito ego e eu, o meu espírito sabe que tem coisa melhor. Agora, o ego que é proprietário do meu espírito, não se assustem não, viu? O meu corpo é proprietário do meu espírito. Mateus 26, 41. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Certo? Ou seja, a carne não manda, mas eu permiti que ela mandasse. Que ela me proporcionou gozos fantásticos. O próprio planeta Terra é o corpo da humanidade. Tem coisa gostosa demais. Todas as coisas gostosas fazem mal, todas. Não é isso mesmo? É um planeta de uma natureza fantástica. O homem abusa, abusa, abusa. Agora é que está chegando num ponto que não dá mais, né? Para suportar, né? Entenderam bem? Então, 12. Vida. Olha bem o termo. Nossa viagem é a vida, o título, né? 12 vida. Quer dizer que o 12 fecha o título. Tá claro? 12 vida. Negativa, ego. Positiva, eu. Então eu tenho dentro de mim o positivo e o negativo. Enquanto eu não sei viver, eu preciso de um corpo negativo para tentar o meu espírito positivo. Não é? Olha para uma mulher bonita e fala, não, que treinão. Entendeu bem? Quer dizer, é a minha tentação. Está claro? Certo? Quer dizer, eu não olho para uma mulher com dignidade, certo? Eu olho com aquela ânsia de usá-la, certo? E 13, nós vamos ver em João 3, 21, opção dos escolhidos do nosso grupamento. João 3, 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Está claro aí? Nós temos a escala do pH. 1 quer dizer, é o início da minha evolução, de 1 a 7, que é prova e expiação. Olha bem que início da evolução não tem nada a ver com prova e expiação. Prova e expiação é repetição. Mas na repetição começa tudo de novo. É onde eu sofro.
Porque tem muita gente aí que tem uma vida do cão e diz que a vida é maravilhosa. Então, de 1 a 7, prova de expiação, eu exerço força centrífuga. Eu quero ficar livre do sofrimento. Está claro? Eu quero ficar livre do sofrimento. Eu quero ser feliz. Não é? Agora, 2. Entre o 7 e o 8. Regeneração. Para haver a regeneração, eu tenho que praticar a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? É eu ter uma infraestrutura terrena. O meu protoplasma é do centro da Terra. Agora, esse encontro do filho com o pai nada mais é do que eu ceder ao ar atmosférico que vem da estrela solar. Que a estrela solar é Deus me mantendo na vida. De acordo? Que é a escala estequiogenética dos 92 elementos químicos. Agora, 3, de 8 a 14, é mundo ditoso. Força centrípeta, eu atraio para dentro de mim a felicidade. Para eu atrair para dentro de mim a felicidade, eu tenho que pôr para fora de mim as mordomias, aquele quadro lá em cima, olha lá, ó. Felicidade existe? Se tivermos a coragem de recusar mordomias e privilégios causadores do abandono, da fome e do desespero de um povo, o Criador nos protegerá e tudo nos dará. Ou seja, o que é essa interrogação ao pé da letra? Serei capaz de pagar a conta? Deu? Quero pagar a conta? Vejam bem, se eu for bom, gente, eu tenho o direito de entrar no mundo ditoso. Só que eu vou ser lavadeira, passadeira, faxineira, lavador de privada, né, bombeiro, borracheiro, dos espíritos do mundo ditoso. Então eu terei proteção de fora para dentro, mas eu não terei valores de dentro para fora que correspondam à minha proteção. Então cuidado com a bondade. Eu não existo para ser bom. Eu existo para ser alguém que, não fazendo mal a ninguém, é bom de dentro para fora, sem exteriorização de bondades. Tá claro? Viu? Tem um sujeito que há muitos anos atrás falou comigo: Zé Miranda, você está certíssimo, mas eu ainda quero gozar bastante a vida. Porque o que ele estava aprendendo, ele sabia que ele teria que renunciar às mordomias.